Grita mais alto. Pouco mais alto. Alguém socorre. Nossa, acabaram com a galinha. Alguém socorre. Fala, nação tricolor. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu falei o quê? Seria o jogo da vida para lavar a alma do torcedor do Bahia, né não? Tirar aí essa zica desses jogos que a gente estava assim, triunfar e triunfamos com excelência. Gente, eu tô aqui eufórica, tá? Eu tô aqui. Bom, bora lá. Bota lá no cantinho, que é o lugar dela. Bota ela para dormir, galinha dorme cedo, né não? Vai dormir, vá, fica aqui. Bota ela aqui no cantinho. Fica aí, viu? Bora lá, Nação Tricolor, me chama Amália. Vamos conversar sobre o Bahia, sobre esse clássico, que eu não sei se a gente pode mais dizer que é o nosso rival, né? Porque fica sem graça já, todo jogo. A gente bate, só apanha. Não sei se a gente pode chamar de rival, né? O técnico delas disse que o Bahia foi massacrado, que tanta balela que até foge da mente. Mas, assim, resumindo, eu vou trazer aqui para a gente ver esse vídeo. Vou trazer. Que eu acho que não, é muita ousadia. Ele não tinha o que dizer, né? E ele disse que foi um gol achado, que o Vitória meio que foi superior ao Bahia. Bom, vamos dizer assim que no segundo tempo, pode até ser que tomou um sufocozinho, mas por quê? Porque o Bahia tinha um jogador a menos e triunfamos de 2-1 com um jogador a menos. Confesso que eu queria mais. Eu ainda falei assim, ai meu Deus, tomara que faça 3-1 para lavar a alma daquele jogo que tomamos 3-1. Mas tá ótimo. Dá para perceber como eu tô alegre, né? Vou deixar o vídeo pra gente acompanhar do Carpini, né? Seu Carpini, falando o que ele achou sobre o jogo. Eu achei assim um comentário meio que não tenho o que falar, me inventam desculpa. Tivemos também esse lance do Jean Lucas, que foi bem polêmico. Confesso que eu fiquei bem nervosa, bem estressada. Jean Lucas é um jogador muito importante, joga muito, só que assim, não pode dar uns vacilos desses, né, gente? Logo no começo, 2 minutos de jogo, ele vem e faz uma loucura daquela. Não dá nem para dizer assim que tomou tanta pressão. Lógico que o Bavi é um misto de emoções, mas assim, tem que ter cabeça, né? Poderia ter prejudicado. É aquela questão, se fosse um jogo decisivo, que a gente precisasse dele, o Bahia ia tomar sufoco, mas ainda assim, o Bahia conseguiu ser superior. Cara, eu digo assim, que foi um dos melhores Bavis que eu já assisti. A forma que o Bahia jogou, a garra que o Bahia jogou, era só isso que eu queria. Eu queria que todo jogo o Bahia entrasse com esse espírito, sabe? Essa força de vontade de ganhar. E o que falar do nosso Pulguinha, né, gente? O nosso fantástico o Michel Araújo. Quem tá na fila aí para pedir desculpas? Eu sou a primeira. Acho que eu sou a primeira que eu julguei tanto essa criatura, gente. Eu não falava aqui para vocês, né? Porque a gente tem que incentivar a levar o atleta adiante para cima. Mas, assim, no off, eu julguei tanto essa criatura, gente. E, assim, for parar para analisar, ele não teve tempo o suficiente de mostrar o seu futebol. E hoje ele, após o gol, principalmente, ele ficou embalado, né? Bora acompanhar aqui o Carpini com calma, porque são muitos detalhes desse jogo, detalhes cruciais, importantes, magníficos. Mas bora ver o que esse abençoado fala aqui, né? Que ele acha que o time dele é superior ao Bahia. Coitado. Para o resultado vir, especialmente na etapa final. Boa noite. Essa é a mesma percepção que eu tenho, né? Um primeiro tempo onde nós não soubemos aproveitar a superioridade. Além de não aproveitar a superioridade, ainda conseguimos tomar o gol da maneira que nós tomamos, né? Falhas que elas precisam ser corrigidas imediatamente. Isso não são só falhas coletivas, são falhas individuais também, que a gente trata isso internamente. E nada funcionou no primeiro tempo. O segundo tempo, bem diferente, principalmente a postura. Vivendo, entendendo e sabendo como é jogar um clássico. É um jogo de imposição, aproveitando a superioridade numérica, já com inferioridade no placar. Mas antes mesmo do gol nós tivemos diversas chances, bola na trave, Eric, enfim. Poderíamos até rapidamente já ter conseguido o nosso gol de virada. E num gol de bate-rebate, tomamos o gol. Né? Então,
Eu usei um outro termo dentro do vestiário depois que eu não vou usar aqui, mas tomamos um gol de uma bola despretensiosa, não foi nada trabalhado, foi um bate-rebate, um pé de ganho. Tivemos 4, 5, pelo menos, oportunidades para poder tirar a bola da nossa área. Isso são coisas, como eu falo muito, que a gente não controla. Claro que a responsabilidade é minha, mas são coisas que a gente não controla. A gente bem na partida, com a superioridade, consegue o gol. Era questão de tempo a virada, porque o segundo tempo só o Vitória jogou, né? O Bahia ficou ali bem acuado, nós ganhamos primeira bola, segunda bola, fazendo volume ofensivo, mas falta a nossa competência em ganhar o jogo, em ganhar o clássico, entender que a gente precisa viver o clássico da mesma maneira, não da maneira que nós fizemos tempos distintos, né? Então a gente pagou pela nossa incompetência. Ai, nossa, o Bahia foi tão acuado, né? Vamos dizer que no segundo tempo houve sim um momento que o Bahia passou um certo sufoco, mas assim, a defesa do Bahia, temos o que dizer, né? Falando em defesa, o que falar de Marcos Felipe, hein? É outro que calou a boca de muita gente, nosso profeta. Inclusive, há relatos, eu vi também uns vídeos, eu só não trouxe porque eu não tive certeza, mas há relatos de que o Marcos chorou em campo após a partida. É aquela coisa, gente. A torcida botando ele para cima, né? Gritando, um é paredão, o goleiro do esquadrão. Achei super importante, tá? Porque a gente critica tanto, mas no momento certo, né? Temos que levar o jogador. Mesma coisa é o Lúcio. Creio que o Lúcio não vem de uma fase muito boa, então não vale a pena ficar criticando e piorar ainda mais a situação do atleta. Cabe ao Rogério Ceni entender que ele não está numa fase boa e deixar ele um pouquinho no banco para ele. Não é uma forma de castigo, mas assim, para ele se recompor, para o atleta pegar o espírito novamente, né? Ele até trocou a camisa, está com a camisa 17. Acho que há um pouco da superstição, né? Não sei se é isso, mas bora ver agora, acompanhar os próximos capítulos, né, do Lúcio. Como é que vai ficar? Vamos torcer para que ele volte a ser o nosso homem gol. E vamos falar disso aqui, ó. 7 jogos, invencibilidade no Bahia. O Bahia tem 7 jogos atualmente, né? Porque já tem um bom tempo que o Bahia tá aí firme e forte nos Bavis. E o nosso Acevedo, cara, deu um show, hein, gente? Esse jogo ele mostrou para o que realmente estava, o que veio, né? Está encorpando novamente o nosso xerife. Parabéns ao Acevedo, jogou muito. É isso aí, é o que a gente precisa, né? Gente, e o nosso fantástico Eric Pulga? O Gilberto também vestiu a camisa da Bamou. Mas o nosso fantástico Eric Pulga, acompanha isso aqui comigo, para vocês verem. Olha para isso. É muito ídolo, né, cara? Deixa o nosso Pulguinha. Tem tanta gente elogiando o nosso Pulguinha que dá até medo de levarem nosso fantástico. Olha isso. Esse menino é demais, cara. Agora vamos acompanhar aqui os lances dos gols, como foram, né? Um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. Importante ressaltar mais uma vez que o Bahia estava com um jogador a menos desde os 2 minutos do primeiro tempo. Logo após, no finalzinho já do jogo, também o vice teve um jogador expulso, porque deu um murro no joelho de Acevedo. Quase o mesmo lance do Jean Lucas, porque ele também deu murro. O Ceni falou na coletiva de imprensa que para ele não era cartão os 2 lances, mas assim, venhamos e convenhamos, era assim, agressão nítida. Por muito menos houve aquela história do peteleco, aquele famoso peteleco, por muito menos. O que é um peteleco comparado a um murro? Agora, me explica como é que o cara viu. O primeiro o jogador do Bahia foi expulso com o mesmo ato e ele vem e comete também. No mínimo estranho. É muita loucura, mas é aquela emoção do Bavi. Só que assim, os caras são profissionais e tem que estar preparados para um clássico, para um jogo como esse. Se é um jogo decisivo, vai agir como infantis, como juvenis, né? Como muitos falaram. Não tem lógica uma coisa dessa.
Gente, desde já eu quero deixar claro aqui um pedido. Quem cuida do Caio Alexandre, não dê os remedinhos dele, porque a gente gosta dele assim, tá bom? Pode deixar ele do jeito que ele está. O nosso maluco beleza. E no final de tudo, em meio às comemorações, houve como vamos dizer assim, um gesto muito bonito dos jogadores, né? De se cumprimentarem, de comemorarem. E aí eu achei muito interessante, porque foram para o Michel Araújo. Cara, vou falar mais uma vez, é igual o David Duarte, uma fila aí para pedir desculpa a ele, né? O Marcos Felipe também deu a vida nesse jogo, então bora aí, pessoal. Bora aí. Olha que cena. Bora ver aí, né, gente? O que vai dar, o que vai render. Eu estava até acompanhando o Márcio Martins e ele disse que criticou muito, né? Também ele também criticou muito na hora que viu que o Ceni ia colocar o Michel Araújo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, Michel Araújo acabou, entrega o jogo. O cara vai lá e... Vamos, William. E o cara vai lá e cala a boca da gente. Mas é isso, bora dar aí tempo a ele jogou muito hoje. Olha o nosso xerife. Jogou muito também, né? E é fantástico. O nosso fantástico. Bom, gente, com essa imagem do nosso fantástico Eric Pulga, foi o craque do jogo, fazendo o sinal da Bamor. Eu e a galinha nos despedimos por aqui. Tchau, galinha. Até a próxima. Beijo tricolor. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.